E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor. Estamos começando mais uma leitura com as runas e o nosso título é O que você irá viver em breve. Quem já vem acompanhando esse trabalho que eu faço com as runas por aqui, sabe que eu não modifico tanto os nossos temas de leitura, porque o trabalho é sempre o mesmo, entendimento das circunstâncias presentes com as previsões que são as tendências ao nosso caminho. Esse é o trabalho oracular. Tá? Então, pequenas variações no título, mas a gente sempre vai lançar as runas para a gente ver o que a vida está nos reservando, o que a gente tem a chance de compreender um pouco melhor por aqui, tá? Tava um tempo sem vídeo aí, né, turma? Agora, retomando as atividades, o canal tá acontecendo. Então, as runas estão aqui no saquinho, serão 3 lançamentos que eu vou fazer aqui no nosso campo de jogo, por isso 3 pedras para você escolher a sua, tá? Opção 1, a ágata azul. Opção 2, a ônix. Opção 3, a jade. Então, segue a sua intuição. Tudo começa por aí, tá? Para você escolher 1, 2 ou 3. Pausa o vídeo, caso você queira se concentrar um pouquinho. O tempo para cada leitura eu vou colocar aí abaixo na descrição. Então, fica à vontade, tá bom? Pausa o vídeo, se concentra, escolhe. Se você for na primeira, que é a azul, já fica direto aí comigo. Se você for na 2, ônix ou 3, jade, você pode clicar aí abaixo e ir direto para sua leitura. Combinado? Então, vamos ao trabalho, né? Vou deixar na ordem aqui para não ter erro depois. Iniciando aqui com a galera que está na opção 1. A pedra que você escolheu te representa no campo de jogo. Tá lançado. Então, vamos trocar uma ideia aqui. O que nós temos para você? Algumas runas aqui, umas sobrepostas, né? Umas sobre outras aqui, a gente vai dar uma analisada nisso, tá? Olhando aqui no campo de jogo, no centro, né? O que eu percebo aqui tem runa que fala da parte emocional, tem felicidade, tem participação de pessoas no seu caminho, atitude para acontecer, circunstâncias difíceis superadas e energia de renovação. Então eu percebo o jogo nos mostrando aqui bons presságios. Começamos bem aqui conversando com você que está na opção 1, na ágata azul. Como a leitura é de previsão, também a gente fala das circunstâncias presentes, porque o futuro se faz a partir do dia de hoje. Quanto mais a gente consegue entender o que está acontecendo, mais a gente consegue direcionar também, né, a nossa vida. Mas aqui eu pego realmente a parte preditiva, mostrando um bom andamento dos seus caminhos no amor, envolvendo alguém ao seu lado, envolvendo parte sentimental, movimentação amorosa, procura, atitude para acontecer, situações de repente difíceis, de conflito, superadas, tá? Tem aqui aquilo que é mais justo para ser vivido, que fica mais adequado, mais na medida. Esclarecimento de alguns fatos aí, então você que nesse momento pode pensar em vida amorosa e sente que tem assunto pendente, coisa mal resolvida, conversa que faltou acontecer, tem energia de esclarecimento aí e caminhos renovados, sabe? Então, as coisas que podem se transformar, muita chance eu vejo aqui essas runas centrais dando de você conseguir virar páginas difíceis dos seus caminhos amorosos, da energia do seu relacionamento, conseguir superar problemas, força de recomeço, de reconstrução, de novas possibilidades, tá? Então a gente percebe muito disso, uma boa evolução aqui dos caminhos para você nessa energia que envolve situação de parceria, de alguém ao seu lado e que envolve sentimentos. Por isso é que eu estou apontando muito aqui para a energia de relacionamento. E tem um detalhe que é muito legal aqui, que é assim, essa runa que está aqui, ela pode representar muito a energia do masculino, e essa daqui é a energia do feminino, tá? Tiwaz e Lagus, que estão aqui. Então a gente tem essa questão de casal,
sabe? E com uma runa central que representa exatamente a situação de pessoas, de convivência, o ser humano, a vida em grupo, a vida a dois, por que não dizer, tá? Junto com o Soilo que está aqui, que é o Sol, que é a energia vital, que é aquilo que se resolve, solução que a gente encontra para dificuldades, assuntos que se esclarecem, e Bercano que está aqui, que traz renovação para os caminhos, que traz novas possibilidades, uma energia maior de acolhimento, de cuidados, de prezar por companhia, por boa companhia. Então, um ótimo desenvolvimento para você aqui nos caminhos afetivos, tá? Sem falar que a gente tem mais ou menos como uma situação muito interessante, energias aqui cercando essa condição toda no centro do seu jogo, né? Como que dando um amparo para a situação aqui. Essa runa que vem trazer a energia de comunicação e essa que vem trazer harmonia, tá? Então, o que eu percebo? Bons caminhos no amor, uma energia muito favorável, que favorece muito mesmo a parte de relacionamento, tá? Reconciliação amorosa, mais de comunicação, mais sabedoria para conduzir os assuntos a dois, mais espaço para conversar, tá? Isso tudo é muito interessante. Então, nesse primeiro olhar, e quando a gente faz assim um lançamento das runas, eu estou trabalhando com todo o set de runas aqui, nessa energia que eu lancei para vocês, né? O que é muito chamado de jogada aleatória. Então a gente está com a intuição muito conectada. Não tem assim uma colocação de runas representando casas que trazem por si só significados. Então é muito livre essa leitura que eu venho apresentar para vocês, né? E sendo assim, é onde o olhar bate, são as ideias que vão surgindo. É o oráculo que ilumina. A partir do momento que a gente faz o lançamento, a gente cria um portal energético de informações que não são possíveis sem essa ferramenta. Abaixo disso tem somente uma toalha aqui. Se eu ligasse a câmera olhando para a toalha, para vocês, para esse fundo preto, não teria nada para dizer, né? Lancei o oráculo, tem um portal que nos permite acessar informações que sem essa ferramenta não é possível. A gente não tem tudo isso para conversar, né? Então, a gente sempre vai vendo aí o que a intuição mostra, o que a percepção capta. Deixa eu pegar um pouquinho de água, gente. Além disso, então a gente já viu na sequência dos seus caminhos, e como o tema do vídeo, o título é sobre o que você irá viver em breve, a gente não fala de nada demorado. Quando eu estou num ritmo aqui constante do canal, é uma leitura semanal. Então a gente sempre pega bastante da energia considerando um espaço de 7 dias, tá? Mas claro, não vou restringir somente a esse período. A gente deixa um pouco aí a vida andar também como precisa, especialmente porque a leitura é coletiva, como qualquer leitura que você participa no YouTube, seja de runas, de tarô, de baralho cigano, seja nos meus canais, no de outras pessoas que você confiar, né? É coletivo, então você tem que sentir o quanto ressoa, o quanto o oráculo conversa com a sua individualidade e precisa ter a consciência que o tempo é diferente para cada um também, né? Não dá pra gente colocar uma situação única e falar de um tempo e esse tempo funcionar para todo mundo que assiste, tá? Então a gente precisa dar o andamento como a vida tem que andar também, né? E aí tem as variáveis conforme as questões individuais de vocês. Vamos observar um pouco mais aqui. Deixa eu pegar o que as runas estão me dando. Olha, eu percebo aqui na sua vida assuntos que estão parados ganhando movimentação. Então, você está passando por um momento onde, caso você tenha a sensação de que está tudo meio enroscado, estagnado, demorando demais e para os outros funciona, para você não, tudo se arrastando, tá? Não é em vão, não é por acaso. Então, assim, tem um fundamento para que tenha sido assim para você na vida, tá? Temos a runa Issa aqui, que é a runa do gelo, que traz essa energia. A energia do gelo. Então, é onde tudo realmente entra num modo de pausa e modo de espera para a vida. Mas aí tem a runa de movimentação que está aqui, Euas.
tá? Então nessa sequência a gente percebe o que está parado para você se movimenta trazendo surpresas para os caminhos. E aí, o que eu digo para você? Permita-se surpreender com a vida. Se coloca numa postura de topar novidades, circunstâncias novas, inclusive dentro dessa questão toda que a gente estava desenrolando aqui. Pode ser que isso tenha a ver com quem você possa ter em mente, um ex, uma ex, você desejando uma nova chance com quem ama, desejando uma reconciliação. Tem força para isso na mesa? Tem. É especificamente isso que vai acontecer para você? Não vou especificar dessa forma, eu digo que essa energia está presente na sua vida, de maior entendimento com alguém, de procura, de você ter uma boa companhia, sabe? De felicidade no amor. Acontece que isso pode se apresentar com quem você quer, ou pode ser que não seja exatamente com uma pessoa em questão aí. E esse é o ponto, tá? Você topar, se surpreender com a vida. Porque às vezes vem a energia, só que não é com quem a gente imagina. E é aí que muita gente fala que não tem chance no amor, que não consegue um relacionamento, porque às vezes travou a mira numa pessoa e acha que tem que ser aquela pessoa, e pode ser que não, a gente erra, a vida nos mostra, sinaliza isso, tá? Então a gente tem que estar atento. Não estou falando que é para você virar página, esquecer alguém e tentar um novo amor, não é necessariamente, a questão é, trabalhe com as possibilidades que a vida pode te mostrar, se for com quem você deseja, então já é encaminhado, maravilha, mas de repente a vida coloca alguém diferente aí no seu caminho, e te mostrando que vale a pena, a questão é você não se opor, sabe? Não resistir a esse processo, não querer remar contra a maré, porque a vida às vezes está te apresentando felicidade e você está achando que é por outro lado que você vai ser feliz, e às vezes é o seu ego que está te conduzindo muito por esse lado, onde de repente já tem uma insistência. Então a gente tem que estar atento a essas movimentações da vida, tá? Eu percebo aqui certas coisas se movimentando e se surpreendendo. E como tem uma runa aqui que é Turisás, que é a runa às vezes de uma certa defensiva, por isso que eu estou te falando já, te pedir, permita-se surpreender, porque aqui pode ser um processo seu, de não querer aceitar muito coisas novas, de esperar por movimento onde você está querendo movimentar, e talvez a vida mostre circunstâncias diferentes, alternativas, ó, não dá por aqui, mas dá por ali, que tal? Já tentou olhar? Já tentou? Poxa, você está reclamando, mas nem tentou, sabe? Esse tipo de coisa. Aqui eu noto que pode ter uma certa resistência, sabe? Uma defensiva com, às vezes, movimentações de vida que acontecem, mas não são exatamente as que você quer. E aí você fala, não, isso eu não quero, deixa passar, perde oportunidade, insistindo ainda numa coisa que não está se abrindo a você. E fica na mesma, quando representava aqui uma chance de mudar de vida e de alcançar bons caminhos, sabe? Então, presta atenção. Mas de maneira geral, vem essa ideia, realmente, de você passar a viver movimentações. Então, você está entrando nessa energia, sabe? De assuntos que ficaram muito tempo do mesmo jeito, começarem a ganhar um aspecto diferente. Brechas que você está procurando ter e não tem, as coisas vão passar a acontecer. Aqui a gente tem a sorte mais a seu favor, tá? Então, se liga bem nessa energia para você não desperdiçar, principalmente isso, não desperdiçar oportunidades, tá? Vamos dar mais uma olhada, temos mais algumas runas aqui abaixo, tá? Aqui eu tenho boa notícia para você, porque vem da Gás, que traz a luz de um novo dia, traz um despertar, energia de transformação, de esperança, com Ferru que está aqui como geradora de riqueza, prosperidade, e Eira que vem trazer colheitas. Então, tempo de colheitas para você. Eira com Ferru, prosperidade, é tempo de colheita. Então, as runas te deixam saber que algo que você tanto quer, você está muito perto de alcançar. A sua vez na vida aqui. Está acontecendo, tá? Então, e essa informação, ela importa bastante, principalmente para você que vem às vezes perseguindo um objetivo e desanimando e cansando, pode estar chegando a sua hora, tá? E aí você pensa assim, Leandro, mas eu tenho que topar algo novo, ou eu tenho que perceber no que eu estou insistindo, como é que é isso? Olha, essa parte aqui que eu estava falando para você, ela diz respeito muito a assuntos do coração, tá?
Então, muito cuidado com essa coisa de travou a mira numa pessoa e é como se só existisse essa pessoa no mundo e não tem mais ninguém, né? Você só consegue visualizar a felicidade ao lado deste alguém com quem você imaginou uma série de coisas para viver, e às vezes a vida pode te mostrar que tem um outro pretendente, que surge um outro alguém, que tem outro caminho para percorrer, que dá para ser de outro jeito. Então presta atenção nisso, tá? Essa parte aqui de colheita, de você estar muito perto de alcançar o que você quer, ela diz muito respeito à parte material, à parte financeira, a projetos pessoais. Isso não está muito voltado para assunto do coração. Então perceba, tá? Essa questão aqui, principalmente, sabe, você que fez aí um empreendimento, começou um negócio próprio e está batalhando, e está ali, está tentando ter cliente e nada, né? E você lançou a sua semente, você está se esforçando, né? Plantou, está regando, está querendo a colheita, está chegando a sua vez. Tem caminho próspero aí para você, tá? Tem a energia aqui de as circunstâncias melhorando na sua parte financeira, material, certo? Então, permaneça, cuidado aí com, às vezes, mudar de ideia, sabe? E deixar tudo descambar, pular de galho, aí você desperdiça toda a energia que você colocou aí e você sabe bem. Só você sabe, né? O valor todo da sua dedicação, certo? Aqui ainda a gente tem runas que mostram assim, um certo processo de você, agora numa energia de mudança interna, sabe? De uma revisão de valores. A gente tem Hagalaz aqui, que é uma runa que mostra, no geral, às vezes, forças fora de controle, é a runa do granizo, né? Não é, geralmente é uma combinação um pouco estranha que se faz, tá? Quando a gente tem a runa da colheita, a runa do granizo, que é como, sabe, os nossos frutos estarem ameaçados ali, para quem conhece mais de runas, né? E talvez se preocupou com essas runas próximas, e aí vai achar que eu estou omitindo informações, eu não estou não, porque elas não estão assim exatamente lado a lado, tem mais energias acontecendo, então aqui eu separo um pouco essa mensagem, tá? Os seus frutos então não estão ameaçados, mas Hagalaz muitas vezes traz a questão de coisas fora de controle e de crise, tá? Situação de ruptura que envolve ruptura de valores, de muita coisa se ressignificar. Então é uma runa que mostra às vezes esse processo externo, como também algumas vezes interno, onde passa a acontecer com você mudança de valores, coisas que faziam muito sentido começam a não fazer tanto assim, sabe? Você percebe uma série de coisas mudando à sua volta e você começa a ter uma sensação de viver um desencaixe e de repente você se dá conta que é em você que tá mudando. Então muda a forma de ver geral. Não é muita coisa à sua volta mudando ao mesmo tempo, é você. Isso está acontecendo em você. É a sua forma de lidar com as situações que está se modificando, tá? Então assim, é um processo que é meio de crise mesmo, pela qual a gente passa. Desculpa, gente. Eu espirro aqui, né? Às vezes a gente passa por esse processo e a gente tem que romper com alguns valores, com alguma forma de lidar com as circunstâncias, como a gente pensava antes, o que funcionava antes, não é bem assim, já não tem mais o mesmo significado, não é mais o mesmo sentimento. Sabe, até nessa parte às vezes de relacionamento, a gente teme muito quando o sentimento de quem nós queremos ao nosso lado muda. E quando o seu sentimento muda em relação àquela pessoa, às vezes a gente fica numa assim, né, também. E agora, o que eu faço? Mudou o meu sentimento, não me sinto mais nessa relação como eu me sentia. E agora, como é que eu vou falar isso para a pessoa, né? Que motivo eu vou caçar aqui para terminar uma relação, sabe? Então eu vejo muito disso também partindo de você, e o Urus que está aqui traz um processo de mudança também, no sentido de um crescimento pessoal acontecendo, um momento de muito mais clareza na vida para você, quanto aos caminhos que você vai percorrer. Então prepare-se, porque essa é uma mensagem forte das runas para você, também te deixando saber que você está prestes a experimentar mudanças internas, se é que já não está acontecendo, se é que você já não se encontra
nessa fase e aí entrou numa certa, sabe, às vezes uma crise existencial mesmo. O que está rolando comigo? Tudo que estava fazendo sentido agora deixou de fazer, não sei mais o que eu quero, o que é importante, o que eu vou priorizar. Dica que eu te dou, seja gentil consigo, tá? Você não precisa tomar resoluções para já. Sinta tudo isso acontecendo e o importante é que o oráculo está aqui te conscientizando, para você ter a chance de saber o que está rolando, para você se reconhecer. E isso muitas vezes é um processo terapêutico dentro da leitura oracular, onde o oráculo nos permite mais dessa identificação de nós mesmos e a gente consegue encaixar mais as peças na vida, tá? Então esse momento de tudo ficar mais claro para você quanto aos seus caminhos, quanto ao que deve estar na vida, o que não deve, de onde você fica, de onde você sai, né? Que companhia você mantém, de quem você se afasta, sabe? O que você continua fazendo e o que você vai interromper. Eu noto isso ficando mais claro, tanto na parte emocional, aqui para você, tá? Quanto na parte material também, envolvendo também assuntos profissionais, carreira. Então, assim, você que vem balançando, o que eu faço? É isso, é aquilo, é esse caminho, é o outro, eu estudo isso, eu estudo aquilo. Você está muito perto aqui de se reconhecer melhor e tudo ficando mais fácil de ser conduzido, tá? Então abraça essa energia porque ela te favorece, tá bom? Então, trabalhamos aqui na parte do seu lançamento. Agora você sabe que acontece o quê? A parte da tiragem, né? Que, aliás, vou até fazer diferente. Pra gente tirar, agora eu vou usar outras runas aqui pra você. Lançamos as sementes. Agora a gente vai tirar essas aqui, ó, que são peças de madeira. E aí vamos pegar mais algumas visões aí. Montamos uma linha aqui com runas. Vejo aqui bastante harmonia na sua vida, muita realização pessoal, tá? E isso não só para você alcançar para si próprio, tá? Tem uma situação aí de compartilhamento, de parceria. Essas runas trazem muito de uma condição de parceria profissional bem-sucedida, de sociedade, tá? Mas não só, tá? Ferru que está aqui vem trazer essa parte bem ligada à energia material, à riqueza material, que a gente, né, se esforça para ter, que a gente luta para ter, quando a gente cuida a gente tem, sabe? Então isso que vai aumentando os nossos bens móveis, né? Circula essa energia na vida, nos traz prosperidade. Certo? Mas aí esse conceito de prosperidade, do que é geração de riqueza para a vida, do que representa valor para nós, não é só monetário, é também em termos de significado, é também em termos sentimentais. E nesse aspecto a gente tem aqui essa linha muito auspiciosa para você, porque o único que está aqui traz harmonia, traz situação que favorece convivência. E aqui eu As também fala de parceria, uma runa de lealdade, tá? Então a gente tem relacionamento favorecido, parte material favorecida para você, entrada financeira. E essas runas mostram muito assim de você ter mais chance de alcançar mais dinheiro se você considerar mais dessa questão de parceria, de sociedade, de trabalho em equipe, ao invés de querer fazer tudo pelas próprias mãos, sabe? Então o cuidado para você não ser a eu-equipe, né? Eu capto clientes, eu vendo, eu organizo, eu planejo, eu executo, tudo eu. Não está muito aconselhado aí, tá? Quer fazer? Tudo bem, só que as runas te deixam saber que mais resultados envolvendo aqui mais mãos participando. Legal essa energia, tá? E a parte de relacionamento aqui, olha, muito no sentido de um passo além, de as coisas para desenvolverem. Então, se for o seu caso, tendo a possibilidade de viver uma reconciliação amorosa, é quem volta para ficar. Se não for o seu caso, pensando em ex, querendo nova chance com alguém, o que você quer é se reinventar na vida, é ter a chance de ser feliz a partir daqui, passando, né, às vezes uma borracha no que já foi, o passado não te interessa, a gente tem então seus caminhos também muito prósperos aqui, envolvendo alguém ao seu lado, um novo amor,
tá? Uma nova parceria para a vida. O que mais que a gente vai ter para conversar? Olha, e aí, o que eu estou percebendo? Essa segunda linha, eu estou colocando assim, né, meio desorganizado, porque se eu ponho aqui, ela tomba, depende das curvinhas que o nosso corinho aqui faz, tá? Mas as runas estão aí para você ver. Essa segunda linha, ela veio conversar muito com a primeira, porque aqui eu tô percebendo ganhos para sua vida. E aqui a necessidade de você proteger o que você conquista, tá? Então, perceba uma coisa, não é porque vai entrar dinheiro que você vai esbanjar. Não é porque vai entrar a energia do amor que você vai esbanjar isso também, ostentar. Como assim esbanjar, ostentar o amor? Quando a gente vive não para viver, mas para mostrar, né? Aquela coisa de buscar um relacionamento para autoafirmação, para a gente se validar na sociedade, para mostrar para os outros que a gente está com alguém, para não ficar a gente falando que você vai ficar para tia, para tio, para esse tipo de, né? Quando a gente quer mostrar que temos sim alguém, que a gente recebe amor, isso é reforço de imagem para muita gente, tá? Então aqui eu percebo que isso não é legal agora você fazer, tá? Ganhos que entram para a vida, proteger os seus ganhos. E uma forma boa de proteger é você despistar olhares ao invés de atrair, tá legal? Tem essa runa aqui, Turistas, que está no centro, com o Naudis, que pode falar de necessidades que de repente acabam surgindo. Então, você precisando aqui, olha, proteger, tá? Essa é uma runa que às vezes vai mostrar muito assim, é uma runa de defesa, ataque e proteção, então é aquela runa que às vezes mostra que a gente tem que, nos revela que a gente tem que mostrar os dentes, sabe? Às vezes a coisa de colocar folgado no devido lugar, aprender a dizer não, colocar limites, aqui não. Ah, mas quais são as novidades? Não, não tem. Ah, mas me conta. Não, não preciso te contar. Preciso viver o que me acontece. Não tô aqui para te informar sobre a minha vida, sabe? Então eu noto esse tipo de coisa, tá? E aqui tem Urus, que é a runa que fala de você ser forte aí, de você ter posicionamento e de você agir com responsabilidade diante de todas as conquistas que você tá aqui com tudo para alcançar na vida. Melhoria nos caminhos profissionais, financeiros, melhoria no amor, tá? Mas o que a gente percebe? A cautela, exatamente para lidar com essa energia, especialmente porque se a gente voltar lá para a parte do lançamento, onde trabalhamos com as sementes, teve uma partezinha da leitura lá que mostrou um processo de estagnação onde o movimento começa a acontecer. Então uma chance muito grande de você que se afinizou com a opção 1, com a Ágata Azul, tá aqui nessa primeira rodada comigo, de sentir que tem muita coisa parada há muito tempo, e aí a vida começa a dar um giro, sabe? Então às vezes você fica naquela sensação de estar em atraso e querer viver tudo ao mesmo tempo, e nessa a gente às vezes manda energia pelo ralo e não percebe. Então tenha essa cautela, tá? Faça aqui também o seu pé de meia, cuide das suas necessidades, proteja o que é seu. Não é tempo de esbanjar, de ostentar, de passar cartão, seja o que Deus quiser, pagar para ver, mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Não. Agir com responsabilidade diante das bênçãos que a vida está colocando no seu caminho. Um grande tempo aí de mudança para você, tá? De mudança para melhor. E aqui, runas muito boas formando a sua terceira linha, onde nós temos Gebu, que fala de relacionamento, fala de união, de parceria, de reciprocidade. Então essa energia para você viver, junto com essa runa que vem trazer revelações, vem falar da sorte a seu favor. Isso aqui representa muito do que é sorte no amor. E Raido, que está aqui, que traz um ritmo, traz um movimento. A runa da roda, que ajuda a vida a andar, traz um ritmo para a vida, sabe? Então mais uma runa que mostra a vida em movimento, você saindo de um marasmo, de um tédio, de uma estagnação. E é uma runa que também é muito boa para falar de acordos, o quanto fica mais favorável chegar a um bom termo, de repente com quem foi criada uma confusão, isso favorecendo demais as pessoas que brigaram no amor, que desejam uma reconciliação, tá? A gente tem aqui
a retomada de uma conversa, um conseguindo compreender mais o lado do outro. A gente tem essa runa também sendo muito boa para negociações em geral, para comércio. Então, nós falamos de movimentação aqui que envolve favorecimento para parceria profissional, para a sociedade, para trabalho em equipe, uma runa que vai ajudar muito também, com bons resultados nisso. Gebo, que está aqui, também fala da questão de equipe, não só para amor, mas também funcionando muito bem para o trabalho, a sorte participando disso, boas revelações aqui, tá? Então às vezes a gente se preocupa, se não está lidando com alguém que esconde alguma coisa e aí num belo momento a gente vai tomar uma punhalada, não, tá? Essa é uma runa que mostra coisas para você descobrir, mas nada que será prejudicial, pelo contrário, o que vale a pena viver. Então, uma runa que vem encorajar relacionamentos, parceria, participar mais da vida com alguém, sabe? Buscar essa condição. O que você tem que fazer? Só lembrar de proteger as suas conquistas. O que vem para a sua vida é para você viver, não é para você mostrar. Hoje a gente está invertendo muito isso, né? Nesses tempos aí de redes sociais, a gente se atrapalha um pouco nesse conceito. Então o jogo está te ajudando a cuidar bem do que é seu, tá? Gente, essa foi a leitura para você que participou aqui na opção 1, na Ágata Azul. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Se você tem algo a dizer, usa o campo dos comentários, é todo seu aí. Na descrição do vídeo você encontra mais informações sobre o meu trabalho, tá bom? Como aqui eu estou fazendo as leituras de runas, às vezes vem gente me pedir, né, se eu não tenho um curso de runas para oferecer no momento. Não, tá? Mas eu tenho curso de tarô e de baralho cigano. Tem link aqui para o baralho cigano que está com valor promocional para quem quiser conhecer. Fica aí a possibilidade, mais uma dica aí para vocês, tá bom? Então, maravilha. Vindo para a mesa agora a Ônix e dando início à nossa opção 2, que você irá viver em breve. Para quem participou da Ágata Azul, se quiser sinalizar, bota um coração azul nos comentários. Você que está aqui na Ônix, bota um coração preto. Aí eu vou sabendo qual foi a sua escolha, qual vai ser a cor aí que predomina. Então, curiosidade. Se você desejar, coloca um coração aí na cor da pedra que você escolheu. Feito o lançamento, tá aberto o seu jogo, hein? O que a gente vai ter aqui, galera? Um novo ciclo para você, tá? Vejo aí uma virada de página, certos assuntos que de repente vêm se arrastando na sua vida em vias de conclusão. O que as runas estão mostrando é que alguma energia daquilo que vem se arrastando, se demorando, dá para ser finalizada. E isso vai te dar a possibilidade de seguir. Tem uma virada de páginas aqui, tem um fechamento que dá um novo ciclo, tem muita energia pedindo passagem na vida para você, para gerar coisas novas, dá uma destravada, essa é a palavra para você, eu diria, tá? Destravar, o jogo está mostrando aqui, a sua vida dá uma destravada mesmo. Então você pode até afirmar comigo, se desejar, escreve aí também, eu destravo os meus caminhos. Se você acha, né, que anda nessa condição, de os caminhos fechados, tem muita coisa travada, escreve eu destravo os meus caminhos. Aí você está dando mais energia ainda, né? Para aquilo que o oráculo já está revelando como força presente e atuante na sua vida, tá? A gente vê aqui a prosperidade mais ao seu alcance, mais riqueza, mais dinheiro, mais amor, tudo aquilo que você representa que é próspero e que principalmente é prioridade para você viver agora. As runas mostram que você está prestes a ter ganhos na vida. E quando eu falo de ganhos, é onde você mais precisa, é onde você mais está buscando, tá? Se você está buscando dinheiro, é mais ganho financeiro. Se está buscando amor, é mais ganho afetivo. A gente não vai buscar uma coisa e receber outra. Então,
é você saber que o resultado é proporcional aí, tá? Ninguém vai colher batata se plantou mandioca, entende? Então, as runas mostram que você está assim numa fase onde tem alguma coisa que está representando um impedimento para você, e é exatamente essa pedra que sai do caminho. E aí tudo começa a fluir, sabe? A energia que está pedindo passagem, ela consegue passar. É como você pensar assim num rio que está obstruído. Tirou o que obstrui, a água passa, a água segue o seu curso e fica tudo como deveria ser. Então, as runas mostram essa condição presente para você, tá? E essa energia de ganhos também trazendo responsabilidade, porque é a energia de você ter a sabedoria para lidar com aquilo que você vai conquistar na vida. E isso envolvendo bastante a comunicação, certo? Então, é a comunicação ao seu favor gerando ganhos. E aí eu tenho que dizer, principalmente, né, com as conversas que trazem bons resultados, você está aqui comigo na energia dessa leitura, num momento bom para conseguir tratar de assuntos pelo diálogo, sabe? Às vezes chamar gente com quem tem um enrosco para conversar, dar um passo nessa direção, isso está favorecido. A comunicação que favorece bons desfechos, você está nessa energia, tá? Claro que, vou dizer, tenho que dizer, a leitura é coletiva, veja quanto ressoa com você, sinta quanto o oráculo conversa com a sua individualidade, tá? Por que eu falo isso? Porque senão, depois, eu tô querendo falar com tal pessoa que não tá nem aí pra mim. Eu fui tentar falar o que aconteceu, a pessoa realmente não tá nem aí, eu só confirmei. Aí você vem aqui, Leandro, tá vendo? As runas me falaram que a comunicação traria bom desfecho, eu fui lá e não deu em nada, mas observe, né? Às vezes, o uso da comunicação não é para resolver as coisas, às vezes, com quem você quer resolver ou do jeito que você quer resolver. Pode ser uma energia próspera da comunicação que também te ajuda a perceber outras possibilidades. Se você já sabe que uma porta é fechada, às vezes você vai bater lá de novo e você vai ter o resultado que você já sabe qual é. Então, uma leitura oracular, ela não vai ter o poder de mudar uma circunstância tal como ela é para você. Um oráculo te traz informação para viver, não muda um resultado que você já sabe qual é. Esse discernimento é fundamental para você também poder fazer o aproveitamento correto do que um oráculo te traz como revelação, sabe? Por exemplo, eu falo isso e é muito clássico em vida amorosa. Gente que às vezes, né, persegue até obsessivamente um certo alguém e já sabe que a pessoa bloqueou e não quer papo e não quer assunto. Aí vem pra cá, olha, tem uma conversa aqui que traz bom resultado, vou lá. Vai lá e toma, volta aqui e culpa o oráculo. Isso aí é maturidade, né? Isso para nos é ingenuidade, porque você vai lidar com uma situação que você já sabe qual é. Então, faltou um amor próprio aí para você se colocar em primeiro lugar e não ir mais se rebaixar para quem só não está te dando valor. Não é isso? Então, essa percepção é importante, tá bom, gente? E aqui a gente tem, sim, a energia de comunicação que gera prosperidade. A comunicação sendo geradora de prosperidade. Aumento de negociações, de mais clientes, de mais vendas, de se conseguir resolver, de conseguir melhorar relacionamentos. Tudo isso envolve prosperidade. E a comunicação que te traz a responsabilidade também para você prestar muita atenção no que você vai falar e para quem você vai falar. Para não arriscar felicidade, para não comprometer os seus resultados, para não atrair olhares curiosos, sabe? Por quê, gente? Aí eu pego essa comunicação que se ela não for bem utilizada, ela vai poder te causar alguns percalços, sim, tá bom? Aqui a gente tem Raido e tem Hagalaz, olha, Raido é a jornada, é o caminho que está sendo seguido, e Hagalaz às vezes é um contratempo aí, algum atraso com o qual a gente tem que lidar, sabe? Saber contornar situações pelo caminho, e eu noto que isso está diretamente relacionado aqui com a sabedoria para viver e como a gente trabalha a comunicação. Isso mantendo ou comprometendo resultados, sabe? Então fica de olho, tá? As runas estão te mostrando que tem alguns contratempos, tem algumas coisas que podem surgir, e principalmente se você não cuidar bem da comunicação. Se você não tiver o entendimento, exatamente como eu disse, do que você está falando e para quem fala.
né? Cuidado com abrir o bocão, cuidado com o status, viver para mostrar. Você vive porque é necessidade sua. O que vem para a sua vida é para você desfrutar, não é para que os outros saibam o que está te acontecendo, né? Então, assim, hoje nas redes sociais a gente vai muito por aí. Se eu viver e não puder mostrar, não tem graça. Os outros têm que saber que eu tô num show, que eu tô feliz, o que eu tô comendo, né? E não precisa disso. Sinceramente, não precisa disso, certo? Aqui você está percebendo que, de repente, você pode se complicar. Por quê? Tem uma runa aqui embaixo que fala de pessoas, é uma runa que aponta muito para presenças, sabe? Próximas a nós. É a runa que fala muito do ser humano, as suas capacidades. Então, perto de Hagalaz, é gente que pode causar atraso, interferência na sua jornada. Então é para você já saber que já tem gente aí, ó, só esperando a chance para botar o olho em cima do que é seu. E ainda você vai e mostra, você tá dando para, sabe? Você tá dando pra gente que pode complicar o recurso que essa pessoa espera de você. Então, se você protege, se você restringe, se você é a pessoa mais discreta, sabedoria é você saber que vive para si e não para mostrar para os outros, você despista isso daí, tá? Então aqui não é um fatalismo o que está indicado nessas duas runas juntas para você, de contratempos pelo caminho, sabe? Acidentes de percurso. Não, não é um fatalismo. É uma instrução das runas. Olha, o caminho pode ser atrapalhado se você não prestar atenção no que você diz e para quem diz, e se você não prestar atenção em quem está perto de você, sondando a sua vida aí. No centro do seu jogo tem a runa da prosperidade. Aqui tem a runa que mostra vias de conclusão com coisas que vêm se demorando na sua vida para você poder seguir. Fechamento de ciclo, abertura de outro. Uma runa que mostra, como eu falei, a runa da semente, que fala muito assim de uma energia pedindo passagem, do que tem para se manifestar na sua vida, sabe? Acontecimentos, a energia que flui, junto com o ferro que está gerando prosperidade, é aquele negócio. Você está lá por baixo, ninguém quer saber muito de você. Começou a mudar, melhorar de vida, aparece amor, aparece dinheiro, parece que você fica mais legal. Todo mundo quer ser seu amigo, todo mundo vem querer sua companhia, vem dar um tapinha nas costas, né? E é gente assim que vai te atrasar, tá? Então, bastante atenção aí, tá bom? Para você. Ó, aqui eu tenho runas que mostram uma energia muito, muito boa para relacionamento, tá? Gebo, que é uma energia de troca, reciprocidade, com o Euas, que vem trazer aqui parceria, cooperação, lealdade. Lagus está aqui mostrando que essa situação envolve sentimentos, e a gente tem Otala que está aqui mostrando tudo isso podendo ser muito bem estruturado, tá? É uma runa que tem diversas possibilidades. Otala, quando a gente vai para a interpretação, nessa ideia como ela aparece aqui, traz muito dessa visão, sabe? De algo bem estruturado. E também a necessidade de você proteger. Agora a gente pega uma visão bem importante, tá? Principalmente proteger relacionamento. Principalmente. Ah, amiga, quais as novidades? Como é que tá lá com o crush? Não, não tem não. Sabe? Ué, não tem. Aí a curiosa vai saber da vida do outro, não da sua. Sabe? Então, presta atenção nisso, tá? Aqui a gente percebe essa energia muito forte no seu caminho, de reciprocidade nos sentimentos aqui, de parceria, a vida amorosa que se movimenta, e isso podendo ganhar um formato muito legal, de uma relação estruturada. Essas runas te deixam saber que alguém com quem você está agora, ou às vezes uma pessoa com quem você passe a se envolver, uma chance muito grande de quem vem para ficar. Só vamos tomar um pouco de cuidado quando a gente fala isso, sobre a pessoa que vem para ficar. Ah, então é para sempre? É a pessoa do meu destino? É com quem eu vou viver até o fim dos meus dias? Não sei. O oráculo não traz uma resposta que seja a única para a vida toda. Não é possível essa resposta no oráculo, tá? Então já fica a dica para você. Você que às vezes paga uma consulta e gasta uma das suas perguntas para saber se fulano ou fulana é com quem você vai viver para sempre. Não existe essa resposta. O oráculo é uma ferramenta dinâmica, depende de como a vida vai, por isso é que a gente faz leituras recorrentes, como é que a energia está avançando, como é que os caminhos estão se abrindo ou se fechando, por onde fica melhor ir, por aqui ou por ali, tal coisa está com mais chance de dar certo, mais chance de dar errado.
não vai ter uma resposta que vale para a vida toda. Tá legal? Então, quando eu digo alguém que vem para ficar, eu quero dizer você aqui com uma energia muito forte para se envolver com alguém ou para dar uma sequência no que você está vivendo com alguém de uma forma duradoura, de uma forma a gerar história para contar minimamente, tá? Mas aqui tem runa que aponta muito para um contexto até de formação de família, de geração de um clã, entende? Se a gente pensar aí nas estruturas dos povos antigos, dos ancestrais, a formação de um clã. Isso combina com a ideia do quê? De pessoas que passam a viver juntas, que compartilham dos assuntos do lar, formação de família. Então, tem muito dessa vibração. Isso é para você entender o quanto, de repente, você arrisca a felicidade, o quanto você coloca a perder se você abrir o bocão. Se você não souber trabalhar a sua comunicação, que assim como ela é próspera, ela pode entrar no lado sombra da energia e te complicar. Tem gente cercando para isso, sabe? Então fica esperta, fica esperto. As runas estão trazendo para você esse posicionamento de vida, tá? Essa é a parte do nosso lançamento. O que rola agora? Vamos recolher as sementes. E eu vou entrar na etapa aqui com você da colocação, da tiragem do saquinho, para a gente pegar mais ideias. E para isso, eu vou usar umas pecinhas de madeira que eu tenho ali. Momento água. Essa primeira linha de runas, sinceramente, traz para você a informação de você desenvolver a coragem de viver desapegos, para que você consiga ter mais do seu brilho, tá? A gente pegou ali na hora do lançamento, com as sementes, a ideia, lembra? Algum assunto na sua vida em vias de conclusão? Então é aquele negócio, às vezes o ser humano se acostuma com tudo, até com o que está ruim, até com o que está atrapalhando. Às vezes é uma energia que vai sair do seu caminho e mesmo que seja um problema, às vezes você se lamenta, porque de algum modo você se acostumou a lidar com aquilo ou com as pessoas envolvidas naquele assunto, né? Então, você já teve a primeira runa que eu li nas sementes quando eu fiz o seu lançamento, trouxe essa informação de uma energia em processo de finalização na sua vida e é o que vai dar espaço para a energia que pede passagem poder fluir. Um grande potencial de você viver mais, tá aí, acontecendo. E essas runas que vêm aqui, elas pedem para você a coragem de viver o desapego. O que vem por aí é muito melhor. Você tem, muita gente chama essa runa aqui, né, da melhor do 7, tá? Soilo, a runa que traz a energia do sol, onde todos os assuntos encontram vias de resolução, uma runa que traz luz para os caminhos, ilumina os fatos obscuros, força vital, energia para viver, felicidade, sucesso, tudo está aqui. Muito aqui dentro dessa runa também se aplica a sua determinação, a sua ambição para a vida, o que você quer, né? E qual é um cuidado aqui? A gente não deixar o ego dominar, né? Mas nesse contexto a gente percebe muito a coragem do desapego, isso está nessas duas runas aqui, exatamente para que você se permita ser mais feliz. Então deixa aí o que precisa aí, está sendo orientado para você nas runas, abrir espaço para ser feliz, tá? Em outras palavras, é isso. Suas colheitas te aguardam aqui, você está nesse momento. Mas olha só a sabedoria das runas, estabelecendo de novo o link com o que foram as mensagens nas sementes, onde eu lancei para você, tá? E olha uma coisa curiosa que a gente teve, né? Eu não me lembro se foi para você agora, se foi na anterior, mas eu falei da questão de Hagalazieira, que às vezes é uma colheita ameaçada, tá? Se foi na anterior, né? Então tinha um pouquinho ali, mas não pegava. Para você pega, tá? A gente percebe aqui, olha, essa situação de você ter os seus frutos para experimentar, para colher,
essa runa é disso mesmo, é a runa da colheita, de bons resultados, dos seus esforços de vida não serem em vão, de você estar aí na sua vez, sabe, de ter resultado, de ser feliz. Mas olha só, essa é a runa que pode dar uma atrasada no lado e que pode prejudicar a sua colheita. A gente pegou essa informação nas sementes, lembra? Eu falei, olha, tem gente aí cercando que pode causar atraso no caminho. Cuidado com a sua comunicação, usar do jeito certo para potencializar os seus ganhos de vida e não para ficar espalhando o que você consegue ou deixa de conseguir, olhares curiosos, certo? A gente percebe gente de olho no que é seu. Preciso te falar isso, tá? As runas estão aqui nos deixando saber. Gente de olho no que é seu, tá? E essa runa vem mostrar que você está perto de saber de quem se trata, que você vai ter essa revelação, então vai ter máscara que vai cair perto de você, se é que não vai cair na sua frente. E aí, né, aquela pessoa que vai ficar ali, né, com aquele sorriso amarelo de quem, desculpa o português, né, mas foi pego cagando, né? Então eu percebo aqui também essa situação rolar, tá? Preciso dizer, não só pela interpretação do oráculo, pela mensagem rúnica, mas com o que gritou na intuição aqui, certo? E quando a gente faz uma leitura oracular, não tem jeito, é a técnica, é o arcabouço que a gente precisa ter de informações, né, do que cada runa, nesse caso eu estou trabalhando com as runas, então o que cada runa nos traz como mensagens, como isso vai se formando na interpretação, e a intuição está junto disso. Então tem uma força espiritual também, né, que sempre acontece aqui, quando a gente está passando uma mensagem, nesse trabalho que é de uma responsabilidade, que é de tratar de caminhos, de vidas, certo? Então a gente tem esse suporte, esse amparo energético também. E aqui gritou, gente, sinceramente, a intuição gritou. Essas runas representam gente de olho no que é seu, sabe? Gente disposta a meter água no seu chope, beleza? E aqui, a runa, olha só, né, como é que é a sabedoria do oráculo. A runa que veio na mesma linha, envolvendo essa situação, mostra que você vai ter essa revelação. Você vai saber quem é. Tem gente aí, né, assim, jogando não muito limpo com você, digamos, sabe? Gente por perto que está ali sacando as suas movimentações, os seus caminhos, o que rola para o seu lado, e gente disposta a causar. E você vai saber quem é. Ao saber quem é com você, né? A atitude a ser tomada. Seguindo aqui, mais uma linha para você. Essa mensagem é muito bonita, dessa terceira linha de runas. São runas que pedem para você não desistir daquilo que você quer, tá? Para você perseverar, para você desenvolver essa resistência que é de permanecer no caminho onde você se coloca. Você não ser a pessoa que qualquer coisinha te abala e tudo você desiste. Isso diz muito respeito ao autoconhecimento, né? Porque se você sabe o que você quer e entende o porquê você quer o que você quer, então, olha, vai ser preciso muita coisa para abalar a sua confiança, a sua busca, né? Quando você tem um propósito firme. Agora, se a sua busca for frágil, né? Se o que você busca não é o que representa a sua verdade, mas é porque envolve uma validação, é porque alguém te falou que é legal, ou porque você quer agradar alguém e você está tentando alguma coisa na vida para ter uma aceitação social, para buscar uma aprovação externa, então isso não é verdade para você. E aí qualquer coisa que acontece realmente abala suas convicções, te tira do seu caminho. Só que você pode saber que você está vivendo tempos que é de colheita. Então, se você tiver propósito firme, eu diria que é um grande segredo aqui para você. Identificar e reconhecer isso em si. Você entende que você tem um propósito firme, você realmente sabe o que quer e sabe por que você quer o que quer? Então pronto, tá? Persevera. As coisas aqui vão se movimentar e você tem a proteção espiritual para chegar onde você está querendo chegar, para ter aquilo que você quer. Então, essa terceira linha aqui colocada traz uma mensagem que é de uma grande confirmação para você. Poxa, será que eu estou na direção certa? Será que vai dar certo o que eu pretendo? Eu gostaria tanto, eu venho pedindo tanto.
Sim, confirmação. Então aqui, olha, é às vezes aquela energia que às vezes começa a te faltar quando você vai tropeçando por aí, né? E aí o oráculo mostra, olha, persevera, porque o espiritual abençoa a sua jornada por onde você está indo, né? Seja persistente, desenvolva a resistência para você entender que não, as circunstâncias externas não vão te abalar se você tem o seu propósito firmado, tá? Às vezes era isso que você precisava ouvir. Então, o oráculo te deu. Pode ter servido para muita gente, se não para todos, e a gente está no coletivo, né? Você está sentindo aí o quanto ressoa, mas para muita gente eu tenho certeza que essa mensagem é aquela luva que vem e fala, nossa, era o que eu precisava. Aí você até renova, né? Os seus ânimos, você consegue dar mais sentido para a caminhada. E é isso. Essa foi a leitura para você. Então, na segunda opção, na pedra ônix, coraçãozinho preto, se foi a sua participação e se você gostou, se valeu a pena você estar aqui, desejo ter contribuído com os seus caminhos. Deixe o seu like, se inscreve no canal se foi a sua primeira participação, se você acabou de conhecer o trabalho, tá? Usa o campo dos comentários, se tiver algo a dizer, fica à vontade. Na descrição do vídeo você pode encontrar mais sobre o meu trabalho, né? E eu vou dar o mesmo recado que eu dei para quem participou da primeira opção. Como eu estou trabalhando aqui nesse canal principalmente com a leitura das runas, às vezes algumas pessoas me pedem um curso de runas que eu não tenho no momento, tá? Mas tem um curso meu de baralho cigano, que é um curso muito rico, com mais de 70 aulas, que eu tinha fechado as matrículas para ele reabrir. Se você tiver interesse de estudar baralho cigano, aí na descrição você vai encontrar o link com informações para você poder se matricular. Mais de 70 aulas, eu estou atualizando agora que eu reabri as matrículas, vou trabalhar um pouco mais nesse curso, o acesso é vitalício, tem certificado, eu criei grupo de alunos e o valor está promocional. Você vai ver, clica aí para ver quanto custa e você, caso queira estudar baralho cigano, você vai entender que vale a pena demais, principalmente por ser vitalício. Comprou, o curso é seu, beleza? Dica dada, gratidão por você estar aqui. Seguindo os nossos trabalhos, então agora vem a Jade na mesa, que você irá viver em breve. Você que vem na Jade, caso queira botar um coração verde aí, para sinalizar sua participação, fica à vontade nos comentários. E o seu jogo está lançado. Vamos dar uma olhada aqui. Certo. Olha só. É um momento para você conduzir com sabedoria na vida, tá? Porque você está vivendo um momento que é de transição. Então, se você sente que as coisas estão assim parecendo distantes de você agora, se de repente você acha que as coisas estão funcionando para os outros e para você não, tudo para você está demorando mais e às vezes isso te cria uma angústia, uma ansiedade, aí é que você vai querer resolver as coisas a qualquer custo, saiba que não é assim nesse momento, tá legal? Muito importante que você tenha esse entendimento agora, para não se precipitar com nada, tá? O que eu percebo do seu momento de vida? Um momento de espera, vou ser sincero, veio bem no centro do seu jogo a runa Issa, que é a runa do gelo, sabe? E essa é uma runa que pede paciência, que mostra que as coisas vão ter um tempo de desenvolvimento, que não são agora para você, tá? Então você tem Eiwas, que é a runa aqui que vem te pedir, né, assim, para você não abrir mão. Isso é muito importante, você não abrir mão do que você quer na vida, sabe? E isso tá aqui no centro do jogo não é para te mostrar que tá dando errado ou que deu errado o que você imagina, é para te mostrar que apenas não tá na hora de você ter o resultado que você deseja. Então é saber que a hora não é essa, e não é sobre o que fazer agora, como agir, o que eu faço, para qual santo eu rezo, que simpatia eu faço. Se não é o momento, entenda que não é, que é o tempo da vida, não é o seu, tá? Pensa num lugar lá cheio de gelo, as pessoas não conseguem às vezes, né, ter a movimentação, precisam esperar o gelo derreter.
as estradas que ficam bloqueadas, pensa, países que tem neve, que tem gelo de verdade, né? É assim, não vai ser para agora, tem que deixar o invernão passar, né? Então muitas vezes é assim, a gente aqui não, agora, né, quando eu faço essa leitura, a gente está no verão e que verão, né, diga-se de passagem, mas é essa energia para a vida, que mostra o tempo de espera para as coisas e a gente tem que ter esse entendimento. Essa runa que está do ladinho vem te mostrar, olha, não desista do que você quer, persevere, mas você está no momento que é de uma transição também, que é de uma adequação ou readequação de energias. Isso também te ajuda a saber, né? São as duas informações que se somam aqui. A runa do gelo mostra que você está numa fase de espera para a vida, dos acontecimentos, não é o tempo de viver resultados, sabe? E essa runa mostra também um processo de transição, de fechamento de ciclo para abertura de outros. Então, quando a gente vive transição, também é uma readequação de energia. Não é ali que as coisas vão acontecer. Então, dentro desse cenário, você tem a runa aqui que te pede sabedoria para conduzir. Não tenta afobar nada agora, sabe? Cuidado para não se afobar, para não precipitar, para não enfiar os pés pelas mãos. Por exemplo, vida amorosa, tem fulano que não está falando comigo, então eu vou pro tudo ou nada. Não vai. Você está tendo a informação de que não é o momento, não é agora que vai desenrolar esse relacionamento para você. Sabe, às vezes você vai numa de eu tenho que resolver e não tem que resolver, tem que esperar. Você vai resolver, você tem um desfecho negativo, tem uma reação da pessoa ali que é desagradável, que é contrária à sua vontade e não precisava ser assim. O que as runas te indicam então? O risco de você colocar a perder o que não precisa ser perdido e um risco gerado pela sua ansiedade de querer resolver. E eu entendo a urgência de viver. Quem está vivo quer viver hoje, não quer esperar para amanhã. Mas é essa consciência que é o tempo da vida e não o nosso, né? É chato falar de paciência na leitura oracular? Mas a gente precisa ter. E ser adulto é isso, é ter consciência. Não adianta fazer birra chorar, né? Tem a hora para as coisas. Quando não é hora, a gente tem que desenvolver a arte de esperar o momento. Isso faz toda a diferença, a hora de ir pro ataque, para poder fazer o gol, ao invés de perder a bola e tomar, né? É isso, gente. Tá legal? Então nós temos aqui essa condição. O que essas runas trazem também como uma informação também importante para você? E aí eu pego a parte amorosa, porque tem a runa ao lado aqui que mostra muito disso envolvendo sentimentos para você. Energia emocional que está aqui com a runa do elemento água. O que eu tenho para te falar? De repente, se você mentaliza alguém aí, se você está pensando no seu ex, na sua ex, a pessoa que está longe, vocês afastados, você querendo uma chance, poxa, será que rola uma conversa? Será que a pessoa pode me procurar? Eu te digo, sim, mas não agora. Tá legal? As runas estão te dizendo, vai ter conversa nessa situação, mas não agora. Agora o assunto está meio parado mesmo, está meio congelado aqui, ó. Tá? Então tem que deixar descongelar. Essa runa traz a energia de comunicação, que envolve sentimento. Mas, então assim, esse tema está aqui para te responder o quê? O que você irá viver em breve. Então você tem para viver em breve essa procura no amor, um relacionamento favorecido? Não. Isso é para depois. Em breve, no momento que você está, a energia que está presente é essa consciência que você está adquirindo. Que as coisas para você agora pedem espera, tá? Nossa, mas é isso que vai me acontecer em breve? Ter que esperar? Às vezes é, gente. Às vezes é, tá? Mas é a gente ter o entendimento também que tudo que envolve a necessidade de uma espera também acompanha o conceito de uma construção para a vida. E muitas vezes aquilo pelo que se espera vale muito a pena. Porque a gente dá a chance do desenvolvimento certo. A gente dá a chance para a vida de as coisas terem a energia certa para acontecer na hora certa. Ao invés de a gente querer apressar tudo e fazer tudo conforme o nosso ego, a nossa própria vontade. Porque o ser humano enfia muito dos pés pelas mãos. Pisa na jaca pra caramba. Não tô aqui te contando novidade, né? Você sabe que é assim. E, de repente, você já agiu muito assim. Você já colocou coisas a perder pela pressa, pela ansiedade. Chance muito grande. A gente está no processo coletivo da leitura oracular, mas você pode ter uma chance muito grande de se identificar com isso.
Então essa é uma leitura que está te posicionando muito bem na vida, principalmente se você tiver esse tipo de assunto em andamento, sabe? De uma energia mal resolvida com alguém no campo afetivo e você querendo saber o que fazer. E agora? Tento resolver, tomo uma atitude, chamo para conversar, já que a pessoa não está vindo? Não. Você está recebendo a orientação de não fazer nada agora. E olha, várias vezes nas minhas leituras, eu vi gente nos comentários agradecendo porque precisava exatamente saber disso. Se vai atrás, se não vai, se tenta resolver, se espera. E aí a pessoa que fala assim, nossa, que bom que eu participei aqui, porque eu já estava para ir lá e falar um monte. E aí a pessoa se segurou, sabe? Preservou ali aquele caminho, deixou para acontecer a coisa positivamente na hora que tem para acontecer. Não quis forçar para acontecer na hora errada e colocar a perder. Assim como também, eu já vi comentário de gente que vem arrependida e vem dizendo assim, poxa, é que eu não tinha visto essa leitura antes, eu já tomei atitude quando eu cheguei aqui. Se eu soubesse, não teria tomado, deu ruim lá. E o jogo estava mostrando, não é hora de fazer nada, é hora de esperar, sabe? Então, assim, infelizmente também acontece, né? Da pessoa que vem para a leitura oracular depois dos fatos, né? Então, se não for o seu caso, se você veio antes dos fatos, está pensando em fazer alguma coisa, em tentar resolver alguma coisa, mas ainda não tomou essa atitude, então nem toma. Deixa a vida caminhar um pouco, tá? E aqui a gente percebe, lembra do que eu te falei quase agora? Muitas vezes o que envolve espera acompanha o conceito de uma construção para a vida, e muito do que se espera vale a pena ser esperado, né? A gente tem Urus aqui, ó, perto dessa runa do sentimento, Lagus, que é o do elemento água, a gente vê um sentimento que se fortalece, sabe? Então é uma coisa que às vezes está nessa energia do gelo, né? E está em desenvolvimento, e está maturando. Aqui é um momento de transição de vida, de mudança de ciclo, de energia mudando. Então é um processo onde aquilo que tem para se apresentar a você está amadurecendo, sabe? Está amadurecendo e está mostrando que vale a pena. Então aí é que vem essa runa que está colada na pedra que te representa. Saiba, né, viver aqui, né, coloque sabedoria nos seus dias. E a sabedoria, muitas vezes, essa é uma runa que acompanha muito aprendizado, lições de vida, comunicação espiritual, sabe? Quando os nossos guias conversam com a gente, onde a gente já está pronto para tomar a decisão, é a runa que fala, olha, não faz nada, espera um pouco aí, porque está faltando informações e se você for agora resolver o que você quer, você não vai ter os elementos necessários para resolver e a chance é muito grande de dar errado. Falta uma visão, falta um elemento para as coisas darem mais certo, tá? Então isso é a sabedoria, saber esperar e afinar esse processo aqui de comunicação com o seu sagrado, porque é uma runa que vai te trazer mensagens nesse sentido. Se coloca nessa energia, medita, né? Sossega aí os pensamentos, busca essa comunicação com seu guia, busca um entendimento, dá uma serenada, saia da loucura, da sua ansiedade, desse turbilhão emocional. Essa é uma runa que também te pede a necessidade de um pouco mais de introspecção, de você também se fechar um pouco mais na sua energia, sabe? Para você entender mais das suas próprias necessidades. E você tem a runa da necessidade aqui, ó. Por que que está nessa energia de gelo aqui? Porque tem necessidades que estão passando à frente na vida. Então, as runas estão aqui também revelando que você pode estar assim, numa possibilidade muito grande de atropelar assuntos na sua vida, de saber que tem problemas para resolver, mas assim, não estou nem aí, vou jogando sujeira para baixo do tapete e vou atrás só do que eu quero viver, não vou atrás do que tem que resolver não, e que às vezes são as necessidades, e é assunto que não pode ser ignorado, e talvez você está lá, jogando para baixo do tapete, fingindo que não viu, que não é com você, tentando ir atrás só do que você quer, né? E qual que é assim, uma ideia da qual a gente não pode desviar, sendo adultos, né? Às vezes a gente faz o que a gente quer, às vezes a gente faz o que a gente tem que fazer. Então, isso também é uma força da vida de colocar certas coisas que você quer num modo espera para te chamar a atenção para o que você está precisando resolver. Tem necessidade sua que não está sendo cuidada e está precisando. Isso envolve a sua condição espiritual, porque tem a runa que traz aqui, olha, um aspecto de ancestralidade, certo?
está envolvendo então a sua linha ancestral, a sua espiritualidade. Você é uma pessoa agora que eu diria que está precisando ter mais atenção com o seu espiritual, sabe? Principalmente práticas espirituais voltadas aos seus ancestrais. Oração para quem partiu, sabe? Você demonstrar assim, a gratidão pelo que foi vivido, por quem preparou o caminho vindo antes de você. Mesmo quando a gente tá no núcleo familiar que é só bucha, é só bomba e nossa, por que eu nasci aqui? Porque era aí o seu lugar, sabe? Não era outro, era aí. A gente não pode pensar que dentro de um planejamento encarnatório alguém errou e te colocou no lugar errado, na família errada, na casa errada, né? Isso é subestimar demais a espiritualidade, aqueles que nos guiam. Então foi como tinha que ser. E não adianta a gente se revoltar. Então é saber reconhecer, é saber desenvolver compreensão, agradecer quem veio antes, né? Enviar orações, enviar gratidão, fazer o Ho'oponopono, acender vela, né? Dia de almas, se você puder. Tem lugares específicos, né? Às vezes em igreja, o pessoal tem lá o lugar onde você pode acender velas para as almas, sabe? Isso é legal, tá? Eu tô te dando dica, eu tô te ajudando a perceber. Tem necessidade sua que vem de família, que vem de parte estrutural, que vem de ancestralidade. E isso também tá causando aqui, né, alguns atrasos. Essa é uma runa de um atraso também. Mas a gente está percebendo por quê, certo? As runas estão te ajudando a perceber aqui que não adianta você fechar os olhos para o que precisa ser cuidado e ir atrás só do que você quer agora. Ah, Leandro, mas o que tem a ver a minha ancestralidade, os assuntos de casa, de família, com amor? Tudo? Tudo. Tudo é sobre você. Então, se a gente deixa na meia boca de um lado, fica meia boca do outro também. Então a gente tem que aprender a consertar as coisas, a fazer um bem, a melhorar uma energia que não está legal, para dar mais chance de a vida desenrolar. Tem essa questão. Minimamente essa runa está aqui mostrando que você está olhando menos para si do que deveria. Nessa busca, de repente, por alguém, por viver sentimento, por estar em uma relação, você está colocando a outra pessoa acima de você. Está deixando de olhar para si, está faltando amor próprio, está faltando autoestima. Então fica mais difícil ser amado, ser amada, se você deixa de se amar em função de alguém. É uma visão também. Então, desenvolver mais desse olhar para si. E isso está aqui, pedindo isso. Olha para si, se concentra na sua energia, se fecha um pouco mais no seu próprio campo. Pensa nas suas necessidades agora, pessoais, no que é de você para você, como se melhorar, o que tem para ser resolvido, tá? E essa runa que está aqui não vem mostrar que vai dar tudo errado para você não, porque tem necessidade para ser cuidada. É uma runa que te pede resiliência, é uma runa que te ajuda a entender com mais consciência o momento de vida no qual você se encontra, porque dentro desse processo também, se você não fica relutante com certas coisas, você tem a chance de desenvolver aprendizados, habilidades que vão te ajudar nos seus caminhos em outras áreas. Sabe, às vezes a gente destrava daqui e flui por ali. Efeito colateral positivo para a vida. É uma mágica isso às vezes da vida, né? A gente cuida de uma situação daqui e desenrola de lá. Aí a gente percebe, nossa, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aí são as tramas, né? Espirituais, as tramas da vida, os mistérios que nem todos nós podemos alcançar, mas é assim que é. Então é a gente fazer aqui a nossa parte, tá? Percebo aqui para você a vida te surpreender e uma nova fase para você poder viver o que você deseja, isso sendo preparado. Mas o que traz a sorte para você viver o que você quer tá na energia de uma semente agora. Então você não está no tempo da colheita, você está no tempo de plantar, de regar, de cuidar. E no meio disso, cuidar do que importa, resolver problema, tirar problema da frente, limpar a barra, abrir o caminho, para quando você tiver a sua chance, aí tá tudo certo. Aí você não ser aquela pessoa que quando, sabe, você tá diante da oportunidade que você busca, aí as buchas vêm ao mesmo tempo, porque você foi jogando para baixo do tapete, não resolveu, e é nessa hora, onde você tá ali de cara com a sua felicidade, que os problemas não te deixam ser feliz.
Então, a hora de você olhar para si e resolver as coisas do seu lado agora e saber esperar pelo que você quer, entender que o momento não é de colheita, mas é do plantio, é do cuidado, é de regar, tá? É por aí. E você tem um desenvolvimento, o que você aprender a esperar vai te trazer aqui a visão de que valeu a pena. Então, tem hora que a gente está no momento do plantio, tem hora que a gente está no momento da colheita. Um oráculo vem nos ajudar a ter esse posicionamento. Qual é a etapa da jornada que eu estou agora? Então você teve aqui a visão. E isso te dá um posicionamento mais correto nos seus caminhos. Se você sabe que está no momento do plantio, não adianta ficar cavucando a terra para ver onde é que está o seu fruto aí. Sabe? É sobre isso. O que alegoricamente significa o quê? Você ficar insistindo nas coisas, sabe? Quando é fora de hora, quando não é. Não é na base do quanto você quer que você vai ter. É ter a estratégia certa para viver. Colocar a cabeça no lugar. É esse momento. Beleza? Então, essa é toda a visão que eu tive aqui nas sementes para você no lançamento das runas. Eu vou pegar agora as nossas pecinhas de madeira para tirar do saquinho e fazer algumas colocações aqui a mais. Agora é aqui, ó. Essa primeira linha de runas realmente ela vem trazer a confirmação de que tem uma questão espiritual que está deixando para depois certas coisas na sua vida. Tem uma revelação aqui que é assim, dentro do que eu te falei agora há pouco, o momento da jornada onde a gente está no plantio, onde a gente está na colheita, na verdade era para ser um tempo de colheita para você. Mas algumas decisões erradas, sabe, te privaram aí de uma colheita, então você está no momento agora que é do plantio e é saber lidar com isso. Não adianta, sabe, chorar leite derramado. Muito cuidado com isso para não perder tempo na vida com isso, e porque senão você tomou decisões erradas no passado. Aí isso prejudicou resultados que você poderia estar vivendo agora. Mas se você ficar lamentando isso, vai ser outra decisão errada que não vai te permitir cuidar da situação do jeito certo nesse momento, e de novo, quando você estiver no ciclo da colheita, de novo você não vai ter. Tá? Então é o momento agora de você corrigir o seu caminho, de você acertar os seus passos. E o oráculo está mostrando isso. Tá bom? Vem a questão espiritual. Então olha para a ancestralidade. Tá? Pense em práticas espirituais que se voltem à família, aos ancestrais, a quem partiu. Procura harmonizar isso. Ah, Leandro, como que eu faço? Gente, é com o que vem do coração, sabe? É como a gente se posiciona na nossa energia, não tem procedimento específico, sabe? É sobre colocar o amor onde não está acontecendo, é onde a gente colocar o perdão onde está o ódio, sabe? É a gente limpar o coração, é isso. E para isso não precisa técnica, né? É o querer, tá bom? Pensa assim. O quanto você de repente está precisando limpar o seu coração em relação a coisas que aconteceram na família, a quem partiu, a mágoas que estão aí guardadas. Vemos esse tipo de coisa, tá? Te causando alguns atrasos. Então, necessário lidar com isso. E aí, gente, olha como vale a pena esperar. Exatamente isso que já foi dito a você está reforçado aqui. A primeira linha de runas te deixou saber que tem questão espiritual, que realmente você teve uma colheita prejudicada, certas coisas, você está com a sensação de demora, por quê? Porque já era para tá dando certo, que ainda não deu, mas não adianta lamentar decisões e atitudes que já foram, que é o leite derramado, é a hora de você firmar o pensamento, beleza, o que foi já foi, o que a gente pode fazer é mudar o presente, não voltar atrás e mudar o que está lá. Esse poder a gente não tem, mas de mudar o presente a gente tem o tempo todo. Se a gente firmar o pensamento, se a gente valoriza um oráculo com o que ele está nos indicando, você que se sente no escuro, sabe? Então,
Para você, isso é muito útil. Poxa, eu estou no escuro, eu quero entender o que está me atrapalhando, em que ponto eu estou da jornada, que informações as runas têm para mim. Olha, isso então está sendo muito rico para você, se for assim. E aí a segunda linha que abriu é sobre valer a pena a sua espera. É sobre você ter essa consciência que é o tempo da vida, não é o seu, então é hora de se cuidar, você não negligenciar o que são as suas necessidades, aprender com o que você precisa aprender, tá? Porque isso é que vai te colocar no caminho das suas conquistas. E aqui a gente tem exatamente isso, tá? Olha, essas duas runas aqui falam de você em harmonia com alguém, e você tem a runa do Sol, que é a felicidade no seu caminho, que são as coisas dando certo, principalmente nessa energia de relacionamento, de parceria, ou às vezes família, se harmonizar, relações harmonizadas como um todo, a gente tem aqui, isso dando certo. Não só necessariamente relacionamento íntimo afetivo, porque tem gente que deseja isso, mas tem gente que não. Às vezes o que pega para você é que você sente o peso de estar ruim nas relações familiares, de as pessoas não estarem se falando, de não se aturar. Para você, de repente, isso é um peso. Precisava que melhorasse aí, que harmonizasse, ficar tudo bem. Poxa, né? Tá em paz, eu posso fazer o que eu tenho que fazer, sem ficar naquela energia ruim de família, de casa. A gente percebe aqui, então, melhoria nas relações, tá? Íntimas, familiares, de amizades. Para muita gente vai ser a parte íntima, né? Amor, relacionamento afetivo. Então a gente tem isso daí se apresentando, principalmente com assuntos que são esclarecidos, tá? Uma energia forte de reconciliação aqui. Só que não adianta ficar dando com a cara na porta e querendo fazer as coisas do seu jeito e no seu tempo. Não adianta. Então, se você fez essa escolha da Jade, o que te apontou para a Jade? A sua necessidade da alma, sabe? Muitas vezes quem te guia, você escolheu e não sabe por quê, mas só sentiu que era essa pedra que te conduziu na mesa. Por quê? Porque é a necessidade da sua alma, é o que você precisa. Então você precisava ter esse entendimento. Aí se você vem e pega esse oráculo e faz tudo diferente, né, passa 5 minutos, já bate a ansiedade, você na pressa vai querer resolver o que não é para resolver agora, vai querer ter o que não dá para ter agora, você coloca tudo a perder, sabe? Então, procura valorizar o oráculo. Se você sentiu a necessidade de estar aqui, faça valer. Eu estou me dedicando a você exatamente para que você tenha mais chance, dentro do que você deseja, de viver melhor os seus caminhos. E aí, a gente percebe então a segunda linha das runas que mostrou um desenrolar muito positivo nas suas relações, assuntos esclarecidos, harmonia, reconciliação, mais parceria para viver, tá? E aqui a gente percebe a necessidade, né, na sequência, de se proteger o que foi conquistado, tá? As runas mostram você aqui com uma boa parceria na vida, com seus dias aí tendo com quem compartilhar, energia de prosperidade e você precisando proteger isso. E o que vai te ajudar a proteger isso? Os aprendizados do passado. Então você está vivendo agora um momento que é o de espera, que é de uma transição, tem uma mudança de ciclo, a gente falou disso nas sementes, no lançamento, e você entender agora que é um caminho que você está com a oportunidade de preparar para ter resultados um pouco mais adiante, vai te ajudar a ter o que você precisa e vai te dar os aprendizados, se você identificar agora quais são as necessidades e lidar com elas e resolver o que tem que resolver dentro da sua energia pessoal. Pensa no que é necessidade sua, no que de repente você está negligenciando, deixando para lá. Ah, não sei o que, gente, tanta coisa, sabe? Às vezes é olhar para a sua saúde, um médico que tem que marcar e você não está querendo ir, um exame que tem que fazer e você não quer fazer, um dentista que é para ir, quando que foi a última vez você nem sabe, né? Um cômodo de casa que é para ser arrumado, que tem um móvel velho e você está lá com aquilo lá arrastando 1 ano, 2 anos, sabe? O que está quebrado lá e você, não, vai dar trabalho. Sabe, é cuidar do que é necessidade para a vida. Isso vai te dar assim uma reorganização energética, vai te melhorar no seu próprio ser, vai te dar mais condições de você viver o que você deseja viver, sabe? Então, cuida
do que é necessário agora. E aí, isso é que vai dar a lição necessária, porque aí você vai saber como proteger aquilo que será conquistado num próximo período de colheitas que você terá. Então agora é um momento de restrições para você? Mas é um momento de muita consciência, de muito aprendizado e chance de você preparar os caminhos para o que vem a seguir. Se a gente não vive esse processo, todo mundo que está agora vivendo colheitas é porque viveu esse processo. Se a gente ficar olhando para o jardim do vizinho, porque é lá que a árvore está florida e a nossa não, não vai adiantar. A gente tem que olhar para a nossa que não está, entender porquê e ter as atitudes corretas ali. O que está florido para o vizinho é para o vizinho, não é para você. Então, pare de se comparar com os outros, olhe para si, para o que está acontecendo na sua vida e cuida do que tem que ser cuidado. Prepara os caminhos, tá? Então a gente tem coisas boas para te acontecer, mas não é exatamente em breve, como o nosso tema sugeriu. O oráculo mostrou qual é o seu momento, sabe? Então, nessa energia mais breve, pensando aí nos próximos dias, é bem a sua parte para fazer o que você tem que fazer na vida e não o que você quer fazer, esperar pelo que você quer que aconteça. São as atitudes necessárias da sua parte, tá? Então eu espero ter te ajudado com o que foi tratado para você, que veio na opção 3, na Jade, na mesa. Se foi importante, deixe o seu like. Se foi a sua primeira vez participando aqui, se inscreve. Ativa o sino para não perder a sequência dos trabalhos no canal. Se tiver algo a dizer, fique à vontade nos comentários, eles são todos seus. Na descrição do vídeo você encontra mais sobre o meu trabalho, tá? O mesmo recado que eu dei no final da opção 1 e da opção 2, vou dar para você também. Por eu estar trabalhando com as runas aqui, algumas pessoas têm me pedido, ultimamente, um curso de runas, que eu não tenho nesse momento, tá? Eu não tenho um curso, não gravei um curso de runas. Mas, para quem quiser estudar alguma coisa, né, nessa parte oracular, tem o meu curso de baralho cigano, que é um curso já antigo, que tem uma história, que tem mais de 70 aulas, que recebeu atualizações, eu havia fechado as matrículas para ele, reabri. O link está aí na descrição, se você quiser conhecer, quiser se matricular. Tem mais de 70 aulas, eu vou gravar mais algumas, vou atualizar o conteúdo, então vai ser ampliado. O acesso é vitalício, tem certificado, não tinha grupo de alunos, agora tem, eu criei. E o valor está promocional, comprou o curso, ele é vitalício, é seu. Não sei até quando vai ficar aberto, agora está, por isso eu estou te convidando. Se você gosta de baralho cigano, se você sente chamado, quer aprender um oráculo, pode estar aí uma boa chance para você. O link está na descrição, tá bom? Gente, gratidão pela presença aqui, desejo ter contribuído com a sua jornada. Um beijo e até a próxima.